e Deus sabe como trata a igreja dele, amém? Eu só peço que vocês recebam essa palavra, vocês vão ver, não é desse irmão que vos fala, mas vem direto do trono da glória, amém? Glória a Deus. Nós somos uma geração que ao longo do tempo tem deixado de ler a Bíblia. Essa é uma realidade, uma constatação, né? Hoje nós temos esse aparelhinho, e esse aparelhinho, ele simplifica muita coisa, mas nosso Deus ainda, Ele quer nos ouvir, Ele quer ainda ficar um pouco mais conosco, através da palavra dEle, através de uma meditação, através de nos acordar durante a madrugada, para aquele bate-papo, ainda que nós sejamos cheios de sono. Mas Deus, Ele quer falar conosco, Ele sempre quer falar conosco, porque Ele tem novidades, e essa novidade que Ele tem, não dá para a gente deixar de lado. Essa novidade que Ele tem, não dá para a gente dizer, Deus, depois a gente conversa. Os tempos estão ficando apertados, urgentes, e nós temos a necessidade de estarmos sempre conversando com Deus. E ainda que Ele não nos chame, temos a necessidade de sempre estar conversando com Deus. Amém? A vida de um cristão não pode estar aquém ou além do que a palavra de Deus nos ensina. Nesta manhã vamos falar sobre os tempos atuais e os vindouros, e qual tem que ser a postura de quem quer herdar o reino de Deus. Nós temos que ter uma postura, nós temos que ter um jeito. Para muita coisa na sociedade nós temos que ter uma postura. Quantos aqui concordam? Amém? Você tem que ter uma postura. Quer ver um exemplo? Me veio o futebol. Se você é torcedor do time A, B, C ou D, para você ser torcedor daquele time, você tem que ter uma postura. Você não pode cochear em dois pensamentos. Eu posso ser do time A e do time B também. Não. Lá dentro eles não vão aceitar isso. No reino de Deus não é diferente não, irmãos. Nós temos que ter essa postura. Obrigado, meu Deus, pela essa palavra de Deus. Amém? Abramos as nossas Bíblias lá em Marcos, capítulo 13. E eu quero ler 2 versículos para nós podermos começarmos a falar um pouco das coisas de Deus. Marcos, capítulo 13, o contexto disso era Jesus no templo, conversando com seus discípulos, e os seus discípulos indagando ele, e ele começa a dizer uma série de coisas que nós vamos ver no decorrer da ministração. Verso 32 diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. E o verso 33: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Amém? Se tem um tema para essa mensagem, esse tema é: olhai, vigiai e orai. Deus fala conosco nessa manhã acerca disso. Sei que muitos vêm aqui em busca de uma bênção, em busca de respostas. Tudo vai estar contido nessa palavra desta manhã. Amém? Quantos aqui creem? Glória a Deus. Olhai, vigiai e orai. Vamos para Marcos capítulo 13, versos do 1 ao 6. E diz assim: e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifício.
E respondendo Jesus disse-lhe: viestes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai, que ninguém vos engane. Verso 6: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Até aí. Voltamos para o verso 3. E assentando-se ele então no Monte das Oliveiras, ele é indagado pelos seus discípulos. E perguntaram em particular. E esta é a preocupação de muitos cristãos, porque agora vem se repetindo continuamente: Jesus está voltando. Mas quando é o tempo? Quando será esse tempo? Quando será que Jesus está voltando? O que eu preciso fazer? Porque nós precisamos fazer: nos ajustar, nos regularizar a nossa vida terrena, acertar a nossa vida espiritual. Esse é o tempo, agora é a hora. Nós vamos ver adiante que tudo está concorrendo para essa palavra estar se cumprindo nos nossos tempos. Eu creio, eu não sei quem crê mais comigo, mas essa é a igreja da última hora. Em nossos ombros está muita, não pouca responsabilidade. Você é alguém que Deus escolheu para finalizar a obra dele aqui na terra. E eu não falo isso para lhe assustar, irmão. Eu falo isso para que você entenda o tamanho da responsabilidade e como Deus está sendo generoso com você. Porque Ele poderia escolher qualquer pessoa, mas Ele escolheu a nós, a mim, escolheu a vocês, para que finalizasse a obra dele aqui na terra. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. Verso 4, por favor. Dize-nos, quando será essas coisas e quantos sinais haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Muitos buscam sinais, mas irmãos, é só você olhar o tempo, olhar as notícias, a conversa das pessoas na rua, e você pegar a Bíblia e tirar um tempo para meditar, e você vai ver quanto tempo falta. Vai se cumprindo. Isso ele fala em Marcos, ele fala em Mateus, ele fala em Lucas. Mas tenha curiosidade, veja o livro de Apocalipse, veja os últimos livros de Daniel, e você vai entender isso. Amém? Mas vamos adiante. Verso 5. E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: olhai, que ninguém vos engane. Jesus diz: acautelai-vos, em algumas versões, que ninguém vos engane. Eu queria dar um pulo agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 2 e 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 2 e 3. E olha só o que diz: que ninguém vos movais facilmente do vosso entendimento. Uma advertência. Fica com a palavra. A palavra é clara. Ela não precisa de aditivo nem adoçante. Só ela, pura e simples, é o suficiente. Ninguém venha com conversinha que te bote medo e que te tire a razão. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos falar amém aí mesmo. Nem vos perturbeis, quer por espírito, desde que o espírito está em letra menor, quer por palavra, quer por epístolas, que é cartas, né? Como de nós,
como se um dia de Cristo estivesse já perto. Ele está perto. Nós podemos ver pela própria palavra, mas não tem data certa. Tem gente que falou que era 2023, nós já estamos em 2025. Outros estão dizendo aí que é 2026. Ô irmão, espera Jesus como se fosse hoje, depois do culto, ou agora no culto, né? Deus, ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele acha que é conveniente, amém? Mas esteja esperando a Deus, amém? Verso 3, ninguém, como é que é? Ninguém de maneira alguma, de novo, ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Tem muita gente dizendo que é esse, aquele outro, tal, mas ele vai se manifestar, e nós não vamos ser enganados, vamos ter a certeza que esse é o filho da perdição, e quando ele se manifestar assim, aí vamos botar as barbas de molho. Então, é muito mais fácil nós começarmos a nos ajeitar agora do que quando estiver mais próximo. Amém? Verso 6 de Marcos capítulo 13. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Essa casa não, diz aí. Essa casa não, aqui não. Vão enganar o povo aí fora, os desapercebidos. Nós lemos a palavra, meditamos na palavra, cremos na palavra, e a palavra vai dizer, é esse aí. Amém? 1 de Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Mas o Espírito, esse é de Deus, hein? Diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Irmão, faça uma ressalva. Seja crítico. Bote uma peneira. Coe muito bem daquilo que você está ouvindo e vendo. Eu não estou dizendo que você fique aqui, que a CBN ela é acima de qualquer suspeita. Eu não estou dizendo isso. Mas cuidado com o que você come, que muita comida ela está estragada no meio. Cuidado. Muita doutrina aí fora é doutrina de demônios. Eles mesmos surgem e eles mesmos são abatidos. Vão na internet e vocês vão saber do que eu estou falando. Amém? Verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Esses que vêm aí, né? E uau! Cuidado. Eles dizem que são de Deus, mas Deus está bem longe dali. Volto a repetir, e vou repetir até o final. Tenha uma comunhão pessoal com Deus. Medita a palavra. E quando você ouvir que Deus quer falar com você, faça como muitos na Bíblia. Eis-me aqui, Senhor. E escuta aquilo que Ele há de falar por você. Amém? E o que é a apostasia, né? Nós falamos de apostasia. É o abandono consciente da fé em Jesus Cristo e em seus ensinamentos. Muitos que têm aparecido aí, e nós temos visto que no final não tem nada a ver. É muito barulho, muita coisa, mas Deus ele está longe. Vigia acerca desses. Vigia naquilo que você põe na sua boca. Vigia naquilo que você põe, você deixa entrar no seu ouvido. Amém? Glória a Deus. Me perdoe pela seriedade da palavra, mas é isso mesmo. É a palavra da manhã que Deus separou para mim e para você. Amém? Marcos capítulo 13, versos 7 e 8.
para nós entendermos tudo isso. E quando ouvires de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Sobre isso eu não preciso nem dizer, está aí, né? Entendeu? Eu não costumo citar lugares, mas de Israel eu tenho a obrigação de falar. Vigiem naquilo que vocês falam e pensam acerca de Israel. Eu não estou dizendo que eu concordo com tudo aquilo. Existe gente morrendo de fome. E não é isso que eu quero falar. Mas Israel é a menina dos olhos de Deus. Vigia no que você vai falar. É mais fácil você ir na Bíblia e para entender tudo aquilo que está se passando lá. Tem as casas de paz, tem os cursos aqui, em que eles vão te deixar a par de tudo isso. Se você tem dificuldade e não consegue entender. Mas vigia. Amém? Verso 8. Porque se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes, tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. Já estamos no princípio das dores. O que era para ser, já é. É só vocês irem aí. E todo mundo tem televisão, amém? Amém. Todo mundo vê televisão e jornal, amém? Então, aí. Disso eu não vou nem decorrer sobre o assunto. Verso 9 e 10. 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas, e sereis açoitados, e serei apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. A vírgula que eu ponho aí é o seguinte: nós, cristãos desse país abençoado, temos que glorificar a Deus, porque isso não acontece conosco aqui, mas aí fora está acontecendo. Tem muita, não é pouca, tem muita gente morrendo por conta do Evangelho. Orem por eles, para que a passagem deles seja rápida e não seja com tanto sofrimento. E essa é a questão. Verso 10. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Com dor ou sem dor, o Evangelho tem que ser pregado. E aí, fica o convite a você. Ponha seu nome aí também. Pregue o Evangelho. Não seja tímido. Não seja preguiçoso. Pregue o Evangelho. Deus, Ele coloca pessoas nas nossas vidas, na nossa caminhada. Fale do amor de Cristo. Não seja o crente doril. O irmão chega doente e fala para você: eu estou doente. Aí você vai no bolso, pega um comprimido, está aí, ó. Isso vai fazer você curar. Não, irmão, ore por ele, apresente a Jesus. Discirna, aquilo pode ser espiritual, irmão. Um remédio não vai curar, mas a sua oração, cheio do poder de Deus que você está recebendo agora, vai trazer cura àquela pessoa, irmão. Amém? Glória a Deus. Que a verdade do Evangelho de Cristo permaneça em nós, para que as verdades dos reinos continuem alcançando a todos. Irmão, está sendo alimentado, a palavra está sendo boa, divida a palavra. Volta aqui no domingo, pega mais um pouco, mas divide a palavra. Leva a palavra ao necessitado. Tem gente que às vezes mora na sua rua, quem sabe até parede com você, que necessita dessa palavra que está sendo ministrada hoje. Leve a palavra de Deus, divida. A palavra de Deus, ela não tem fim. Seja instrumento de Deus.
seja usado, leve bênçãos a pessoas. Amém? Glória a Deus. Verso 13: e sereis odiados por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Não diz eu, diz a palavra, irmão. Essa Bíblia que está no teu colo, esse celular que você está aberto aí, diz aí: aquele que perseverar até o fim será salvo. Vá para a glória de Deus, chegue no reino com o coração tranquilo. Senhor, padeci, mas eu ministrei, eu preguei, eu falei da tua palavra o tempo que eu estava lá. Amém? Amém? Glória a Deus. Verso 19 e 20. Estamos falando acerca do olhai, hein? Olhai. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, a qual nunca se houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Verso 20, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, os eleitos que Ele escolheu, abreviou aqueles dias. Fala bem alto: eu sou eleito. Mais alto: eu sou eleito. Vocês são eleitos, eu sou eleito, nós somos eleitos. Amém? Deus, Ele é misericordioso. Amém? Olha o que diz em Salmos 103, versos do 8 ao 11, acerca dessa questão de abreviação de dias, porque daqui a pouco a coisa vai ficar tão esquisita que para nós saímos de casa vai só o sangue do Cordeiro. Já é, né? Nós vemos tantas coisas no caminho do trabalho, no caminho de alguma atividade que nós vamos fazer, né? Você imagina daqui para frente como vai ser, né? Com toda essa liberalidade que as autoridades estão colocando aí. Salmo 103, verso 8 diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Verso 10: não nos tratou segundo os nossos pecados. Repete aí: Deus não me tratou segundo os meus pecados, nem recompensou segundo as minhas iniquidades. E o verso 11: pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para o que os temes. Amém? Que Deus seja louvado na sua vida, que Deus esteja com você em tudo, que Deus, Ele te deu o suporte necessário para atravessar a dificuldade que você está passando nesse momento. Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele tem pena de você. Deus, Ele se apieda de você. E Deus não está insensível com as suas necessidades. Amém? Olhai. Mateus capítulo 24, verso do 42 ao 51. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Porque isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo
que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser ao seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele nem sabe. Verso 51, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vigiai, para que isso não aconteça. Glória a Deus que 100% dos que estão aqui estão vigiando. E por que estão vigiando? Porque eu sei que estão vigiando. Porque vocês estão aqui em busca da palavra de Deus. Que essa seja uma continuidade na nossa vida. Que nós possamos cada dia continuarmos vigilante até o final. Verso 33 e 35 aí de Mateus 24. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Tudo isso que nós vimos, amém? Em verdade vos digo que não haverá passará esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. O céu passará, mas as palavras de Jesus não hão de passar. Tudo o que está sendo falado aqui, irmão, é uma guerra para quem vem aqui falar para vocês. Por isso que eu conclamo que vocês leiam também, amém? Tudo que está sendo falado aqui veio da parte de Jesus e elas não hão de passar. Vai se cumprir. Quer o diabo queira, quer não, vá se cumprir. Que esses abençoados que estão aí, para não dizer outro nome, queiram ou não queiram, a palavra do Senhor vai se cumprir. Que estejamos firmes, vigilantes. Olha o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de todos vós aumenta uns para com os outros. Nós estamos indo por um lugar, ou pelo menos almejamos ir para esse lugar, onde lá, se nós já somos unidos aqui, seremos muito mais unidos lá em cima. Há necessidade de você orar por um irmão. Se o irmão fraquejou, irmão, ora por ele. Interceda por ele. Vá ao encontro dele. Leva o alimento para ele. Porque ele vai herdar a terra. E se você não fizer, você pode ficar, achando que ele que ia ficar. Amém? E olha só o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos do 1 ao 6. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Estou falando de vigiai, porque vós mesmos sabeis muito bem o dia do Senhor virá como? Virá como? Verso 3: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirão repentina destruição. Vírgula. Essa loucura que está agora vai parar. E quando ela parar, vai acontecer isso aí, após a vírgula. Como as dores de parto, aquele que está grávida, e de todo modo nenhum escaparão. Quem está fazendo errado, usando o nome do Senhor para seu bel prazer, para enriquecimento, para uma vida mais tranquila, usando o nome dele em vão, não vão escapar. Glória a Deus. Profetizo que aqui 100% não está nesse contexto aí. Eu profetizo que cada um de nós vai orar e vai vigiar e vai alcançar graça e misericórdia de Deus. Amém?
Pois que verso 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aqueles dias vos surpreenda como ladrão. Amém? Amém? Amém. Verso 5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Verso 6 para terminar. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos. Mais o quê? Mais alto. E sejamos sóbrios. Amém? Glória ao nome santo do Senhor. Que estejamos ativos, porque não é só receber a palavra, enfia a Bíblia debaixo do sovaco, o celular no bolso e vai para casa e está tudo certo. Não. Estejamos trabalhando para o Senhor. E como? Fazendo a obra diligentemente, ou seja, evangelizando, levando a palavra a todos quantos Jesus colocar em nosso caminho. E Ele põe, viu? Às vezes pessoas que a gente nem tem alguma comunhão ou nunca viu, é esse que Deus coloca no seu coração, coloca no nosso lado, para nós falarmos acerca da palavra. Amém? Eu não sei se alguém já teve essa experiência. Eu já tive muitas vezes, pessoas que eu nunca vi, mas falei da palavra de Deus. Amém? Esteja ativo, esteja falando. Outra coisa também, trabalhe para Deus. Trabalhe para Deus e o seu povo. Ou seja, tem um tempo disponível, venha trabalhar conosco no templo. Tem um tempo disponível, ajuda nas casas de paz. Tem um tempo disponível, nós temos todo mês as pessoas que limpam o templo. Se ofereça para vir, para limpar o templo. Trabalhe para Jesus. Tem que fazer alguma visita, se ofereça aos irmãos que vão fazer a visita. Leve a Bíblia, leve uma palavra. Nada que você tenha para falar para mim, que eu possa dizer, eu não preciso. O que você tem para falar para mim, o que uma criança tem para falar para mim, eu recebo. Seja diligente na palavra. Seja útil a Deus no que for preciso. Vigilância se tornou algo imperativo nos nossos dias. Você não sabe de onde vem a pedrada, você não sabe de onde vem a guerra, você não sabe de onde vem a pedrada. Por isso nós temos que estar vigilante e esperando. Traições são coisas desse dia. Pessoas que falam mentiras acerca de você. Esteja vigilante e em paz com Deus, porque esse mesmo Deus que está te ministrando esta manhã é o mesmo Deus que vai sair daqui com você e vai te ajudar no que for preciso. Amém? Vigiai. Mateus capítulo 26, verso 41. Já estou encerrando, viu, irmãos? A palavra é rápida, é isso aí. Aí eu quero que os irmãos leiam na conta do 3. 1, 2, 3. Aqui é carne, viu? Isso aqui não é um elixir, uma poção mágica que você vai ficar forte. Você é feito de carne e sangue, irmãos. Sujeito a tentações, sujeito às passões desse mundo. Aqui está o lenitivo. Mas nós estamos sujeitos à doença. Quem toma remédio contra qualquer tipo de doença, ele está sujeito a essa doença. Sua carne, não brinque com ela. A sua carne é ela que vai te levar para o inferno se você não vigiar e não olhar. Amém? Amém, irmãos? Sei que a palavra é dura, mas é essa daí mesmo. A oração, o que é oração? Perdão. É buscar um diálogo com Deus, né?
é buscar uma palavra com Deus, é buscar uma solução, uma resposta. E só tem essa resposta quem ora. Irmãos, não fique esperando que o profeta, que o pastor vai selecionar, apontar o dedo. Irmão, vem aqui, eu tenho uma palavra especial para você. Não. Procura na madrugada conversar com Deus. Alguns dizem, né? Mas não é verdade, né? Diz que madrugada está livre lá, a linha você tira do gancho e fala direto com o pai. Não, com o pai você fala a qualquer hora. Mas é que de madrugada não tem esposa, não tem marido, não tem filho para te atrapalhar. É tu e ele. Ore ao Senhor. Perca um tempo. Fale com ele. Bom, de madrugada, meu sono, Deus o sabe, meu sono é só Jesus. Fala com ele na sua caminhada para o trabalho. Foi falado aqui, o véu se rasgou de alto a baixo. Então você tem acesso. Indo para o seu trabalho ali com a sua marmitinha, sua mochilinha. Fala com Deus, Ele te escuta. Hoje nós temos um aparelho, né? Você bota no ouvido, você não escuta nada, é só louvor. Amém, põe lá no ouvido, vai ouvindo louvor. Eu faço isso, irmãos. Eu saio numa hora abençoada, 18 horas da tarde, 6 horas da tarde. Então você escuta o que você não quer, que o povo não tem pudor, né? Então eu boto lá meu fonezinho de ouvido, quando não venho de Uber, né? Boto meu fonezinho no ouvido e fico ali sentado. E ali eu troco aquela ideia com Deus. Ele vai te ouvir. Lembrando, Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. E é um Deus para cada um, viu? A grosso modo. Então Ele vai te ouvir. Ele vai falar com você. Sabe? E se você chorar, deixa chorar. Você já viu tanta gente chorar, né? Porque a gente quando conversa com Deus e a gente vê que Ele senta do nosso lado, as lágrimas logo vêm, né? Hoje Deus está passeando aqui. Hoje, desde que eu cheguei aqui, Deus estava passeando. Eu já chorei, já sorri. Deus, Ele fala com você. Fala com Deus. Ora. Procura essa comunhão. Amém? Nós não temos domínio sobre o que está acontecendo. Nós podemos, através da oração, rogar ao Pai. E o Pai que está em secreto nos dará, segundo a vontade dEle, resposta. Na sua conversa com Deus, não bota Deus na parede como muitos loucos aí, né? Se Deus é Deus, Ele vai me dar e pronto. Não, bom. Senhor, meu problema é esse. O que é que o Senhor tem para mim? Vá na humildade, seja humilde com Deus. Não vá com arrogância. Amém? A história tem nos dito muito acerca disso. Campanhas que fazem uma série de coisas, né? A vassoura ungida, o sabonete ungido, o cimento ungido. Esquece isso, irmão. Vai trocar ideia com Deus. Você vai viver do que o pastor fala, do que o pregador fala? Não, vai tu e Deus lá. E aí, se você não consegue ouvir Ele, aí no dia de hoje Ele vai falar com você. Deus está falando com você aí. Eu tenho a certeza disso. Ele fala no meu espírito, então Ele está falando com você. Ô irmãos, não estou aqui para criticar ninguém, mas eu estou aqui para falar das verdades de Deus. Amém? Orai, buscai o Senhor enquanto é tempo. Efésios capítulo 6, verso 18. Já estou terminando. Se a equipe de louvor quiser subir. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Tem esse compromisso de orar por alguém também. Chegue lá para pedir, é lícito, mas bota um irmão no coração aí, ou alguém que você gostaria que ele tivesse sentado aí do seu lado
e parece que está longe disso, faça isso, conversa com o Pai. Ele está falando nessa manhã, vem conversar comigo, vai conversar com Ele, amém? Tiago capítulo 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode o quê? Não é tudo, mas ela pode muito em seus efeitos. Então a sua oração, ela vai trazer cura para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para a sua empresa que está falindo. A sua oração, que é a oração do justo, vai alcançar todas essas coisas, amém? Mateus capítulo 26, verso 41, vamos ler mais uma vez, nós já lemos, mas vamos ler de novo. Mateus capítulo 26, verso 41. Vigia, na conta do 3, vamos ler novamente. 1, 2, 3. Amém? Isso ficar bem claro. Não brinque com a sua carne. Não, eu vou ali, Deus sabe de todas as coisas. Não vá não, filho. Não vá não. Deus, Ele está avisando a mim e está avisando a vocês. Amém? E para nós finalizarmos, Mateus capítulo 6, verso do 6 ao 8. Para nós orarmos, amém? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Deixa eu botar uma vírgula aqui. O teu aposento é aquilo que eu falei. Liga o seu pensamento em Deus. Você se concentra nas coisas de Deus. Na sua caminhada para o trabalho, para onde você esteja, lavando as panelas, Deus vai estar vendo você. Lavando o banheiro, arrumando a casa. Amém? Fecha a porta e ora com Ele. Fechar a porta é fechar os ouvidos. Ouvido é a porta, amém? Amém? Fecha os ouvidos e vai falar com Ele. Existem momentos apropriados, cada um tem lá seu momento, né? Vê lá, você sabe o seu momento certo que você vai falar com Deus. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam por muito falarem, serão ouvidos. Vou falar da teofania de Deus, né? Ele não é surdo, meu. Falou uma vez, descansa. Mas ele não respondeu. Descansa, mas ele ouviu. Ele pode não ter respondido audivelmente, ou através da palavra, ou do jeito que você queria, mas ele ouviu, amém? Verso 8, para nós finalizarmos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedir. Às vezes, nós estamos numa situação, e eu estou trazendo para nós isso, para nós podermos entender. E está aqui duas pessoas, e eu quero beber aquela água. E aí eu olho para a cara da pessoa, olho para a água. E eu quero que a pessoa entenda. Às vezes a pessoa está num outro pensamento e não está entendendo. Ou às vezes ela está entendendo, ou está esperando que nós falemos, que eu fale, olha, eu quero aquela água, amém? Deus é assim. Deus, Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir a intensidade do nosso coração para pedir. Se você quer mesmo, você vai ter o jeito certo de pedir e Deus vai entender, segundo a sua vontade, como Ele já fez com alguns na Bíblia. Eu vou realizar o desejo do seu coração, amém? E irmão, me perdoa, essa eu não passei, veio aqui no meu coração. Salmos 134, eu queria ler antes de nós orarmos, para abençoar os meus irmãos. Salmos 134. Salmos 134. Eis aqui: bendizei ao Senhor
todos vós, servos do Senhor, que assiste ou que está na casa do Senhor, ali, noite você troca, todos os dias. Todos os dias. Verso 2: levantai as vossas mãos do santuário e bendizei ao Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Amém? O Senhor que fez os céus, que fez a terra, te abençoe desde Sião. E eu quero dizer, não Sião, bote ali, desde o Jardim Comercial, desde o Capão Redondo, desde o lugar que você saiu da sua casa. Que Deus te abençoe. Verso 4. Isso. Só o teu 3, amém? Estou querendo mais bênção. É isso mesmo, estou na casa dele, eu quero é bênção. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus e vamos orar ao Pai. Amém? Pai, graças nós te damos nesta manhã. Obrigado por falar conosco no profundo. Queremos nos alegrar diante da tua presença. Queremos nos alegrar na tua casa, Senhor. Queremos dizer muito obrigado pela sua generosidade de nos aceitar nós que não éramos dignos de nada, mas pelo amor e o sacrifício do teu filho, tu, Senhor, nos aceita. Deus, eu quero ser-lhe muito grato. Eu quero te agradecer, porque eu sei como eu sou, Senhor, e eu sei que o Senhor já tem mudado a minha vida e precisa mudar tantas coisas, assim como cada um dos meus irmãos, Senhor. Eis o teu povo aí, Pai. Ouve a oração de cada um deles. Fala com eles no profundo, Senhor. E, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, e seja na vida deles todos os dias, Senhor. Nessa semana ou ao sair daqui, continue falando ao coração de cada um deles, Senhor. Somos necessitados de ouvir a sua voz, porque temos olhado, temos vigiado e agora oramos por ti, Senhor. Graças nós te damos, em o nome de Jesus, amém. Vamos louvar.